Olá, bem-vindos ao Canal Médico, a um novo programa que nós estamos inaugurando, já é o segundo. Nós estamos inaugurando agora o programa Referências Médicas. Ele além de trazer para vocês médicos que são referências, nós vamos trazer também médicos que são referências em seus locais, eu digo seus locais de trabalho em todo o Brasil. Não só especialistas, mas os especialistas espalhados pelo Brasil, principalmente os especialistas que fazem parte do nosso Exército Brasileiro, que organiza toda a fronteira do Brasil. A gente, quando fala Brasil, a gente pensa assim, vai do Oiapoque ao Chuí, mas tem toda uma fronteira por dentro que as unidades do Exército fazem ali, tem todo um apoio logístico, militar, que foi o início de tudo para separar essas fronteiras. E nós vamos falar hoje da minha terra. Nós vamos falar de uma localização chamada Tabatinga, um município do Amazonas. Eu sou amazonense, de Manaus. Tenho a felicidade de trazer hoje aqui uma colega que está trabalhando em Tabatinga, esteve em Tabatinga em 2003, voltou para Tabatinga em 2000, até 2006 ela ficou lá, depois voltou em 2022 e está até hoje. É a doutora Mônica da Silveira Nunes, cardiologista, formada pela Universidade do Rio de Janeiro, com especialização e pós-graduação também aqui no Rio, e pela sociedade tem título de especialista, tenente-coronel médica do nosso Exército e também médica do Ministério da Saúde. Bom, tudo de bom para você, né? Eu não vou dizer se é boa tarde, boa noite, deixa eles adivinharem. Mas esse programa é solto e nós vamos falar sobre um pouco da minha terrinha, né? Que eu digo assim, lá do cantinho. Eu tô falando minha terrinha, gente, por que eu tenho que falar? Eu, Vera Lúcia, além de nasci em Manaus, mas ela vai falar tudo dela. Ela vai nos contar, vai nos mostrar a cidade, vai contar a história dela. Mas antes eu tenho que hoje contar um pouquinho da minha história. Gente, qual é a minha história? Se eu estou aqui hoje, eu devo a um ex-governador. Eu sei que o governador atual é o senhor Wilson Lima, que também tinha essa veia de jornalista, era apresentador até de programa de televisão, que é o atual governador. Mas eu vou contar, né, já que eu sou um amazonense com essa veia também, a história da minha família, que nasceu em São Paulo de Olivença. Estou dizendo a família pelo meu lado de pai da minha mãe. Meu avô, junto com muito amigo, eles eram do mesmo partido político, foi a São Paulo de Olivença, mais ou menos, minha mãe nasceu em 31, eu imagino que minha mãe tinha uns 10 anos, o governador Álvaro Maia, que foi governador durante 3 mandatos, depois ele foi deputado federal, senador pelo estado do Amazonas, era muito ligado ao meu bisavô, Ulisses de Carvalho, que era o administrador dos portos de Manaus e que ele foi conhecer São Paulo de Olivença. De lá ele voltou com uma índiazinha, que é minha bisavó, a minha avó Joana. E minha avó Joana, então, deu a prole, que foi a minha mãe, né? O pai da minha mãe, e hoje eu estou aqui. E estou aqui nessa felicidade falando da história, porque eu sempre ouvi falar São Paulo de Olivença, lá nos Solimões, minha bisavó falava, vó Joana falava, não, eu nasci em São Paulo de Olivença. Eu dizia assim, vó, mas onde era São Paulo de Olivença? Ah, lá no alto, lá na fronteira. E eu agora estou sabendo, né, eu já sabia, né, da geografia, mas é a tríplice fronteira, é Brasil, Peru e Colômbia. Lá nasceu a minha avó e eu tinha que contar essa história. E mais um pouquinho, hoje eu tenho que parabenizar minha tia Noêmia, porque eu estou com a família toda reunida em Manaus, que a minha tia Noêmia está fazendo 100 anos. Então, hoje é um dia muito especial para eu estar aqui recebendo uma médica que se dedicou a estar no Amazonas
e de coração ela prometeu, inclusive, a todos os amazonenses da época que ela ficou lá, de 2003 a 2006, que ela voltaria. E ela voltou em 2022 ou 21, né? Mas está lá até hoje e já fez uma revolução. Então ela vai nos contar toda a história dela, porque é a história que nós contamos aqui no Canal Médico. Doutora Mônica, que prazer te receber, de ver uma pessoa que ama de paixão a minha terra. Doutora Vera, muito obrigada, né? Eu que fico muito lisonjeada de estar aqui, né? É uma emoção para mim poder falar dessa minha aventura, né, na Amazônia, porque é muito orgulho. Eu sinto muito orgulho disso, né? Então, quando eu recebi o convite, fiquei muito lisonjeada, um pouco nervosa. Não, né? Que não precisa ficar nervosa. Nervosa fiquei eu lembrando da minha família, mas eu estou tão feliz de ter lembrado um pedacinho disso. Mas fiquei muito lisonjeada e agradeço muito, viu, pelo convite. Pois é, então nós vamos conversar como que funciona a medicina em Tabatinga. Veja bem, Tabatinga é um município, né? Ele foi emancipado, ele saiu dali de São Paulo, de Olivença, né? Separou, criou o município Benjamin Constant, ele era um pedacinho de Benjamin Constant, foi aí que o Exército instalou a sua base militar, né? Com toda a estrutura fiscal e militar e com os médicos. Então foi, no caso, nessa tríplice fronteira, que de um lado é o Brasil, do outro lado tem as duas cidades mais próximas. Quais são as cidades mais próximas? A cidade colombiana chama-se Letícia e a cidade peruana chama-se Santa Rosa. E as três cidades, elas se uniram em torno da medicina? Olha, a parte peruana é muito pobre. Assim, então ela não faz muito, pelo contrário, ela ela utiliza dos nossos recursos, né? Letícia não, Letícia é a capital, que eles chamam capital do departamento amazônico da Colômbia, alguma coisa nesse sentido. Então é uma cidade um pouco mais desenvolvida, né? Realmente tem mais recursos, tem médicos, tem clínicas particulares, tem hospitais, porque a Colômbia ela vive como seguro-saúde, né? Não tem o SUS, como nós temos. Mas eles têm alguns hospitais lá e tudo. Então, assim, acaba que a gente meio que faz uma parceria, né? Por exemplo, na época da Covid, algumas coisas faltaram para eles, nós cedemos, algumas coisas faltaram para nós cedemos, né? Então, existe uma parceria muito grande entre o Brasil e Colômbia, principalmente nessa parte de saúde. Um intercâmbio, né? Interessante isso. E lá, né, nessa região dessa tríplice fronteira é onde existe a foz do Rio Solimões? Lá? Não. É como lá? Só é a junção dos três. Por ali passa o Rio Solimões, né? Mas existem alguns afluentes. Mas o que banha a fronteira é o Rio Solimões. Né? Agora me conta, você vai fazer assim, eu vou lembrar. Porque como nosso programa, nós não estamos com nada organizado para dizer assim, vamos falar do Brasil. Nós estamos falando da medicina do Brasil, a medicina militar e a medicina do SUS. Porque ela mesma falou que lá em Letícia a maneira da medicina é diferente. Isso. Mas no Brasil, lá, nós temos uma base de atenção básica, que é pelo SUS, e tem a base do Exército, que atua os militares. Quantos militares atuam lá? Olha, nós temos lá o batalhão, né, de selva, e temos o hospital. No batalhão, acredito que em torno de 800 e poucos militares. No hospital, porque como eu já saí do hospital, já estou aposentada, eu não tenho um número preciso agora. Gente, é coronel, hein? Mas na minha época, girava em torno de 230, 250 militares, fora os funcionários civis, né, que nós temos, fora outros. E a família dos militares. E a família dos militares, dependentes. Né? O hospital militar serve aos militares e às famílias dos militares. Isso. Esse hospital militar
está equipado com o máximo que a estrutura militar Isso, consegue, né? Isso. Né, Vamos falar um pouco sobre isso. Posso contar Conta a tua história. Eu quero que tu conte a tua história e chegue a essa história do Hospital Militar, e também eu já sei que tu fez alguma coisa por esse hospital. Então me conta. Então vamos lá. Eu nasci de uma família pobre, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos, e eu e minha mãe, né, sofremos bastante, né, muita coisa, minha mãe desempregada e uma série de coisas. E conta a minha família que desde os 4 anos de idade, quando me perguntavam o que eu queria ser, eu dizia que queria ser médica. Não tenho nenhuma referência médica na família, nada. Eu brinco que, na verdade, foi a medicina que me escolheu. Não eu que escolhi a medicina. Hoje em dia já tem a epigenética que diz que está lá. Pode, né? Ser, pode ser. Alguém anterior que pode ter sido. Então, assim, né? Eu estudei em escola pública e tudo, né? E, graças a Deus, até consegui fazer o cursinho pré-vestibular, particular. Foi o único momento que eu estudei particular e consegui passar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Então, me formei em 89, né? Na UFRJ. E aí já trabalhava, já morava sozinha, né? E aí realmente eu optei pela especialização, que para mim era mais viável, né? Então eu fiz a especialização no Instituto de Pós-Graduação Médica do Rio de Janeiro, e o interessante é que eu não ia ser cardiologista. O que aconteceu? Quando eu me formei, antes de eu me formar, eu trabalhei numa clínica na Ilha do Governador, que era de cardiologia, mas trabalhei como acadêmica. E aí me formei, fiquei desempregada, né? Comecei a ter arritmia. Nossa Senhora! Aí foi tipo uma especialista, foi isso? E aí eu fui, né? Comecei, um dia eu acordei, palpitação. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu morava na ilha, falei, vou lá na clínica. Cheguei lá na clínica, quem me atendeu até era o meu preceptor, Mônica, o que está acontecendo e tal. Eu falei, estou estressada. E aí ele fez o elétrico, o negócio todo. Ele falou, o que houve? Está estressada? Porque eu falei, eu estou sem emprego. Aí ele, mas estão precisando de alguém aqui. Eu falei, mas eu não sou cardiologista. Não tem problema, fica aqui que a gente te ajuda. E nessa de ficar na clínica, substituir a colega e tal, acabou que um outro colega, o doutor Alexandre, falou para mim, Mônica, faz a pós-graduação do doutor Stange Murat. Que é Nossa, como eu conhecia o professor Stange. Professor Stange Murat. Ele falou, faz a pós-graduação. Então, e eu fiz, né? Amei, e hoje eu não me vejo como outras, né? Com outra especialidade que não seja a cardiologia, que para mim é linda, maravilhosa. Olha só, o professor Stange Murat, ele é um passo na minha frente, porque quando a nossa equipe, né? Porque eu estou aqui convidada, criou o Canal Médico, o professor Stange Murat já fazia essas graduações dele. Sim. Aqui na Barra, ele fazia em audiovisual. Eu estive lá conhecendo como que era o trabalho do professor Stange Murat, e era um trabalho excepcional. Então, você é uma daquelas grandes cardiologistas. Remanescente de um grande professor. Né? Sim, e com grandes professores. Né? Os meus professores eram realmente referência no Rio de Janeiro. Né? Realmente foi muito boa. Muito bem. Aí tu já era cardiologista. Já era cardiologista. E aí comecei a trabalho em prefeitura, trabalho não sei o quê, trabalho aqui, trabalho ali, trabalho lá, mas muito sem segurança, né? Sem segurança. Aí me casei, tive filhos e sempre nessa coisa. Aí prefeitura muda o prefeito, demite o médico, né? Aquelas coisas de todo médico tá trabalhei em cooperativa, a cooperativa atrasava o pagamento. E aí eu fiz o concurso do Ministério da Saúde em 1995, assumi em 96, e por coincidência, no mesmo hospital que eu assumi, tinha um calouro meu da faculdade que era tenente do Exército, né? Doutor Vilaça, né? Se aposentou como coronel Vilaça. E aí o Vilaça falou para mim, Mônica, por que você não faz pro Exército? Faz prova pro Exército. Aí eu, não, aqui é Exército, nada. Faz. E aí um dia eu falei, tá bom.
eu vou fazer prova para o Exército. Tu já era casada, já tinha Já tinha filhos, fez tudo. prova para o Exército. Fiz prova para o Passou por aqueles exames físicos todos e fez... Só Deus sabe como, né, doutora? Médica sedentária, só trabalhando. Aí passou a ter que correr. Aí tive que correr, emagreci, não sei quantos quilos. E tinha que fazer realmente todas aquelas atividades de selva, né? A gente faz acampamentos, faz tudo. São 9 meses na Escola de Saúde do Exército, que agora até mudou o nome. Não me recordo agora, porque foi recente, mudou o nome. Já não é mais no Rio de Janeiro, agora é em Salvador, porque ela se juntou com a outra escola que era a parte complementar, que a gente chama, que é administração, professores, advogados, né, que tem também dentro do Exército. Todo mundo tem que fazer tudo. Eles aí se juntaram, então a escola agora é em Salvador. Vocês estão preparados para a guerra, então. Pois é, e fazemos tudo, né? Na verdade, a gente esquece a medicina, né? Naquele momento ali, os 9 meses é para preparar você para ser um oficial do Exército. E eu fui, né? Primeiramente, me assustei muito, né? Com aquela vida totalmente diferente da que eu estava acostumada. Já tinha 9 anos de formada. Mas fui me adaptando, né? Graças a Deus, eu agradeço muito ao Exército Brasileiro, tudo que eu tenho, né, de bens e tudo, e de amigos, muitos amigos. Eu consegui através dessa estabilidade, dessa segurança que o Exército me deu nos anos que eu estive lá, né? Financeira, né? Que eu digo. E aí, quando eu acabei a escola de saúde, eu fui designada para ir para a Praia Vermelha, uma policlínica que tem na Praia Vermelha, onde tem o IME, tem a ESEM, né? Tem a Escola Superior de Guerra, e nós atendemos ali. Com 4 anos que eu estava ali, numa reunião de oficiais, perguntaram quem gostaria de servir na Amazônia. E eu, no primeiro momento, eu já tinha 2 filhos, eu falei, não vou, né? Fiquei assim. Aí depois parei e falei, por que eu não iria, né? Liguei para um ex-chefe meu, que estava lá como subdiretor, liguei para ele e falei, coronel, como é que é aí? Ele falou, Mônica, aqui é tranquilo, dá para viver tranquilamente. Tem os recursos básicos que a gente precisa, isso em 2003, né? A gente tem aqui. Eu falei, então, tá bom, tá querendo vir para cá? Eu falei, estou. Aí ele falou, então, você faz uma cartinha com toda a sua ficha individual, que é a nossa avaliação, tudo direitinho, e manda para cá. E aí eu fui, né? Cheguei lá em 2003 com 2 filhos pequenos. Minha filha tinha 5 anos, meu filho tinha 8, 9 malas. E a diferença de clima, como é que foi? Olha, eu sempre gostei muito de calor, né? Então, assim, para mim não fez diferença. Eu acho que o calor do Rio de Janeiro é pior. É um calor seco. Lá é um calor mais úmido, mais, sabe? Então, para mim foi facílimo. Mas Tabatinga chove igual Manaus? Chove toda tarde. Tem um período que fica muito seco, né? É quando tem as secas, que secam os rios, né? Mas a maioria do ano, toda tarde chove. Tanto que o pessoal brinca, né? Vamos marcar antes da chuva ou depois da chuva? Dizem que é assim mesmo, né? E aí eu cheguei lá como tenente, né? Como tenente, o hospital era o único hospital da região. Em Benjamin Constant tem um hospital, mas é bem simplesinho, né? E ali sendo o único hospital de toda a região do Alto Solimões. Do Alto Solimões é o Hospital Militar. Hospital de Guarnição de Tabatinga. E esse que você está falando que tem em Benjamin Constant é um hospitalzinho civil, Civil. Porque assim, antes o Hospital de Tabatinga, ele era em Benjamin, né? Quando Benjamin era um subdistrito de Tabatinga era um subdistrito. Então, só que acabou que o Hospital do Exército, ele veio para Tabatinga há 50... Peraí, deixa eu lembrar. Agora eu não estou lembrando que ano foi. Mas eu sei que ele foi transferido para Tabatinga, né? E depois, Tabatinga, eu acho que foi na mesma época, doutora. Agora está me faltando aqui, porque o hospital ele tem 55 anos. A cidade de Tabatinga tem 40 e poucos, né? Nós contamos 81, né? 40 e poucos anos. Então eu não sei, realmente não sei lhe dizer se foi na mesma época que os dois... Tabatinga emancipou e o Exército veio para cá. Mas eu sei que veio, E lá ficou um hospital menorzinho, tem alguns médicos. E Tabatinga disparou, então. E Tabatinga disparou.
Tanto que nós somos, Tabatinga é a referência médica do Alto Solimões. Então vamos ver fotos daí. Eu sei que você Vamos. trouxe umas fotos de Tabatinga, eu quero conhecer. Bom, Então, agora é contigo. Você Isso. explica onde está Tabatinga. aquele pro nosso- pontinho vermelhinho lá Ó, é a grande cidade de Você Tabatinga. explica lá e fala aqui, né? Ah, tá. Porque o pessoal Tá está bom. te assistindo. Então, como como é possível ver no mapa, né? O Tabatinga fica exatamente na interseção das fronteiras Peru, Colômbia e Brasil, exatamente ali. Tanto que tem um local em Tabatinga que a gente chega na beira do rio, porque Santa Rosa, que é Peru, é do outro lado do rio. É um riozinho pequeno, é um afluentezinho, mas é do outro lado. E Letícia não, Colômbia é terra mesmo, Você tem via foto terrestre. disso, de que mostra? Tem uma fotinha que vai mostrar não o local, mas o mapinha. Aérea. O mapinha. Hum. Esse aí é a localização de Tabatinga, viu? Bem mesmo na fronteira, né? É. Pode passar outro. Aí, ó, Ah, tá? Então a gente tem ali Tabatinga, uhum. né? Pelo lado terrestre mesmo, né? Nós conseguimos acessar a Letícia e atravessando esse riozinho a gente chega a Santa Rosa. Quer dizer, do lado aqui da tela, à esquerda é esquerda Brasil e do outro lado... Na verdade, aqui, abaixo é Brasil, né? A esquerda para o alto é Peru e a direita entendi. é a Entendi. Colômbia, né? Tá. Aí fui eu chegando em Tabatinga em 2021, eu fui em novembro, doutora, de 2021, quando eu cheguei lá. Mas você já tinha estado lá? Sim, da outra vez em 2003. Essa aí não, essa aí foi em 2021. Prometido às pessoas de lá? Prometi, eu saí de lá em 2006 e falei, eu vou voltar. Tu adorou, né? Adorei. A cidade é muito aconchegante, é muito acolhedora. E essa é o meu retorno, né? Meu retorno agora em 2021 com Mega Hair. Olha, deixa eu fazer um adendo aqui. Para os médicos brasileiros que assistirem e os profissionais de saúde que assistirem esse nosso programa. A importância de ter uma pessoa, porque o Brasil é lindo, né? E olha só, está mostrando um local que as pessoas nem imaginam. Não imagina. Eu, na história da minha família, né, como eu contei, quando minha avó falava em São Paulo de Olivença, para mim, eu vou ver agora, né? Quer dizer, uma partezinha, né? A senhora sabe, doutora, que tem gente que pergunta para nós se tem água potável, se tem casa, se tem oca, se a gente mora em oca, porque não tem a menor noção de como é a cidade, né? Então, realmente é um desconhecimento, né? Então, aqui foi o que eu consegui um panoramazinho da cidade, tá? Essa parte aqui já é a parte mais afastada, que é onde tem essa parte do vegetação, né? Aí tem as tribos, né? Que Até as tribos, eu tô vendo aqui. Nós temos duas tribos próximas, que é o Mariaçu 1 e o Mariaçu 2, onde vivem os ticunas. A etnia deles é ticuna. A etnia, acho que da minha bisavó. Da sua bisavó? Mas lá próximo nós temos os maiurunas, tem os corubo, marubo, corubo. Não, é ticuna. Maiuruna. Isso eu me lembro que a minha avó falava. Tem várias etnias que a gente também atende. E às vezes nós atendemos até índios que são afastados, que não têm contato com a civilização e às vezes aparecem para a gente cuidar. Aqui, essa avenida que segue na direção, né, para cima, é a Avenida da Amizade, onde ela grande, né? é grande, ela tem grande assim, ela tem 3 quilômetros. Mas os dois lados são Brasil? São Brasil. Tá. Por quê? Porque essa avenida, ela segue 3 quilômetros e ao final dela, ela continua em Letícia como Avenida Internacional. Então é como se fosse assim, a Avenida Brasil, que chegou ali em Manguinhos, virou Washington Colômbia. Luiz. Washington, entendeu? Entendi. E aqui, por curiosidade, né, aquele aviãozinho ali é um avião antigo, né, que ficou como monumento, e do lado era a casa que eu morava.
Do lado? A primeira casinha, à esquerda. À esquerda? É. Tu via o avião o tempo todo? Eu via o avião o tempo todo. E atrás da minha casa é o zoológico, que depois eu vou mostrar a foto. Que avião é esse? Esse avião é um avião muito antigo, acredito até que da Segunda Guerra, alguma coisa. É, bem antigo ele. E aí botaram ele ali como monumento, né? Então o pessoal entra, vai lá dentro do avião, entra, mas não tem nada, tá todo vaziozinho, é mais o esqueleto mesmo. Mas é uma curiosidade, mas todo mundo gosta de ver avião, né? Todo mundo gosta. E tem justamente o zoológico, né? Que os animais que são capturados ou por caçadores, né, que maltratam, ou até por predadores que são encontrados, eles são levados para esse zoológico. O Exército tem um veterinário que cuida, recupera. Ó, aqui é a entrada. Aí a entrada do zoológico, Do zoológico? Tem a outra, assim. Ó, aí é minha casa, ó. Essa era a minha parte casa. De trás da sua casa. Da minha casa, Interessante. E aí lá, o que eles fazem? Eles recuperam esses animais. Oitavo bis, não seria? Oitavo bis, é o Parque Zoobotânico, 14 bis foi um avião. Foi um avião, porque é o 8º Batalhão de Infantaria de Selva. Olha só. E aí, os animais que têm condições de retornar ao habitat, eles soltam, e aqueles que não têm, eles ficam, então, no parque zoobotânico. Mas essa história de onça andar assim pela cidade... Não, na cidade não. Já aconteceu nos pelotões especiais de fronteira, que são pequenas vilas, né, que ficam mais afastados, justamente para cuidar da fronteira. E como são pequenas, são vilas pequenas, às vezes acontece de uma onça se perder e acabar entrando na vila. Mas isso é raro porque a onça, acho que ela tem mais medo de nós do que nós dela. Né? Então não é comum, mas pode acontecer. Na cidade, não. Na cidade, não acontece. Gostei de ver a cidade. Gostei mesmo. Agora nós vamos voltar aqui. Então vamos. Me diga uma coisa. Então, nós temos a cidade de Tabatinga, temos o Hospital Militar. Isso. Temos quantos médicos no Hospital Militar? Então, atualmente, nós temos 20 médicos divididos em especialidades. A senhora Não, eu anotei. A senhora tem aí, né? Eu anotei aqui que as especialidades... Eu tenho um monte, eu faço meus resumos, né? Igual na época da faculdade. E eu anotei que vocês têm dois cirurgiões, um anestesista, depois vocês têm um ortopedista, um cardiologista, um ginecologista, um dermatologista, um radiologista e 12 generalistas. Isso do Exército. Isso só do Exército, Isso do Exército. Aí o Exército... faz cirurgias eletivas e cirurgias de emergências dentro do hospital do Exército. Deixa eu lhe explicar. Então, o que acontece? Antigamente, só tinha o hospital militar. Então, tudo que acontecia em toda a região, não só em Tabatinga, mas as cidades periféricas, tudo ia para lá. Realmente era um trabalho... Era uma loucura. Assim, hercúleo, sabe? Era 120 atendimentos em 12 horas. Para 2 médicos. Imagina. Então, era muito trabalho, muito trabalho. Aí, lá para 2000... Isso eu não me recordo bem, mas acredito que seja 2016, por aí. Entre 14 e 16, o Estado, então, colocou a maternidade. Inicialmente uma maternidade. Mas a unidade de atenção básica que nasceu com o SUS... Já tinha, isso já tinha. Tinha os postinhos, que chamava posto de saúde, né? Os postos de saúde que faziam atenção primária. Isso fazia atenção primária. Atenção básica, né? Isso tinha. Isso já tinha. Mas não tinham... clínicas particulares, não tinham exames. Mas a cidade sofreu uma reforma quando foi implantado o SUS lá, com o Conselho Municipal de Saúde, secretário municipal de saúde. Eu tenho até aqui o nome do secretário do Municipal de Saúde de vocês lá, que é o doutor Janderson Bezerra Félix, né? Isso. E tudo isso que nós vamos falar daqui a pouco sobre a parte civil, a gente também tem que ser grato, né, ao prefeito do município Plínio Cruz. Né? Isso. Assim como a gente falou, eu não posso deixar de falar aqui do governador, que é o Wilson Lima,
né? Que é do União Brasil, e o diretor do Hospital de Guarnição do Exército, que tem o nome de guerra, Dr. Ronaldo, né? Isso, Tenente Coronel Ronaldo. Então tem também uma unidade hospitalar de Tabatinga, que é estadual, Que é estadual. graças isso. ao governador, né? Isso, E isso. colocou Não, junto com o prefeito, quer dizer... naquela época, naquela né? E época, vem então se mantendo. Aí você disse que essa unidade... Isso. Então, começou com uma maternidade, né? E aí a maternidade sai do hospital do Exército. Ah, sim. Aí sai do a Exército. maternidade do hospital do Exército e vai. E é formada essa maternidade. Celina Vila Cruz, agora me faltou o nome, mas é uma maternidade. Começa aí. Depois, eles colocam a UPA. Aí eles fazem uma unidade de pronto atendimento. Então, as emergências dos civis passam a ser atendidas na UPA. Saem também do hospital. Mas as emergências da atenção... Não, emergências mesmo. Acidentes de moto, acidente de carro, então, tudo. Esse hospital, essa unidade hospitalar, tem também centro cirúrgico? Tem até centro cirúrgico. Tem UTI também? Tem uma UTI que foi inaugurada agora, quando houve a eleição para governador. Um pouco antes, instalaram algumas UTIs nos interiores do Amazonas. Quer dizer, já o governador Wilson Lima, né? Já. Ele foi... Eu não me lembro se era ele, mas acho que ele foi reeleito, não foi? Mas o governador Wilson Lima, olha, tal como lá na época do meu bisavô, o governador Álvaro Maia, foi lá naquela região e deve ter dado uma assistência maior. O Canal Médico pede aqui que o senhor vá de novo e dê uma assistência maior a essa cidade, veja lá o que eles precisam, porque tem coisas que eles estão pegando em Letícia, que a doutora está me contando, né? E a gente teve um apinho aqui, assim, antes, né? Por exemplo, tomografia, a gente não tem, a cidade tem estrutura, né? Com 70 mil habitantes? 71 mil, Então, aí depois, né, foi a maternidade, veio a UPA, e aí veio a unidade hospitalar de Tabatinga, que, teoricamente, seria o hospital público, né? Porém, as instalações são pequenas. E quando a UTI foi instalada, pegou uma grande parte também da maternidade. Entendi. Né? Porque precisou de leitos para a UTI. Então, assim, a proposta, né, é que realmente haja uma ampliação da unidade, que agora é a unidade hospitalar de Tabatinga, né? E, inclusive, pelo que, né, me foi dito, com até uma instalação de um tomógrafo, de equipamentos mais sofisticados. Mais sofisticados. Mamografia tem. Ressonância ainda não existe, né? Não. E as cirurgias de emergência, grandes emergências, ainda vai para Manaus? De alta complexidade eletiva? Depende. Então, assim, se forem cirurgias de urgência de militares independentes, no hospital do Exército. Se forem de civis... Sim, entre a vida e a morte, sim. Ali no hospital. Né? Agora, por exemplo, nós não temos na cidade um cirurgião de quadril, por exemplo, nem no hospital. Tem ortopedista, mas ele é. Então, independente de ser civil ou militar, se for uma cirurgia de quadril, tem que ir para Manaus. Entende? Então, tem algumas cirurgias que realmente não são feitas em Tabatinga nem pelo Exército. E como é que vai para Manaus? Vai naqueles barcos, ou na emergência, ou vai de avião? Quando o paciente não tem condições... Ou helicóptero. Não tem condições... Não, helicóptero não. Quando ele tem condições de viajar de barco, então a prefeitura compra a passagem e ele vai de barco com um acompanhante, se for necessário ou não. Do Exército, nós temos também... a passagem também é paga de avião. Aí o Exército ele paga de avião independente
da pessoa ter condições, se necessitar com urgência ou não. A gente, por exemplo, eu fui fazer eu fraturei o côndilo e tive que fazer uma cirurgia em Manaus. Aí eles compraram a passagem, eu fui de avião, sentadinha, bonitinha. Mas em hospital militar? Militar, militar para militar. O civil teria que ir para o hospital. Aí o civil, o que acontece? Se ele tiver condições de ir, ele vai de barco, né? Se ele não tiver condições de ir, mas ele tiver condições de ficar sentado num avião, ele vai com passagem de avião. Se for um paciente grave, que esteja entubado, ou dependente de oxigênio, ou dependente de qualquer outra medicação venosa, em bomba, infusora, qualquer coisa, eles aí então contratam o avião UTI. Uma ambulância UTI. O avião UTI. A gente tem né? Isso. Então, e o Exército também, por outro canal, obviamente. O canal militar. O canal militar, mas dizer, tem. Nós temos, então, já que você é médica do Ministério da Saúde, você atua em duas fontes. Isso. Como tenente-coronel no... atuava porque agora me aposentei, né? Sim, mas conheço. Na medicina militar. Isso. E como cardiologista na medicina contratada pelo município. Não, você já é contratada federal. Na verdade, eu tenho duas situações. Você tem a situação municipal e a situação federal, e também trabalha em clínica particular, né? Isso. Que tem o Hospital São Lucas, que você me disse lá, né? Centro Médico São Lucas. E lá, vamos dizer assim, quer dizer, a parte do Ministério da Saúde está diretamente linkada do governo federal ao governador do estado, que é o Wilson, que está linkado ao prefeito, né? Que é o Janderson, né? Não, o prefeito é o Plínio. Não, é o Plínio Cruz. É o Plínio. E o Plínio tem o seu secretário de saúde. Olha, o Janderson, você tem que catucar o prefeito para trazer mais coisas, pedir lá para os teus senadores, deputados federais, né, pelo estado do Amazonas, para cada vez ficar melhor a região, não é verdade? Certeza, é assim que a coisa funciona. Mas me conta uma coisa, como são as patologias lá? Qual é a maior incidência que você tem de doenças crônicas? Cardiovasculares ou geral? Cardiovasculares, e depois, se você puder falar da geral. Lá, vou falar primeiro assim do que eu tenho conhecimento geral, né? Nós temos lá muita incidência de hepatite B, HIV, isso é uma área muito, uma endemia, né? Dessas patologias. Quando tem alguma coisa, às vezes tem os surtos de malária. Malária para o interior é igual gripe, né? Tem um paciente que chega para mim, quantas malárias você já teve? 20. Tá bom. Mas eu digo assim, já aconteceu, na época que eu estava lá, há 20 anos atrás, de ter realmente um surto de malária que pegou, assim, mais de 2.000 pessoas, né? Mas não é o cotidiano. A gente tem leishmaniose, tem algumas, né? Outro dia nós fizemos um programa aqui sobre o barbeiro, sobre a leishmania. Vamos fazer outros de doenças tropicais. Nós queremos trazer até um médico amazonense para falar sobre a malária, indicado por esse nosso amigo, que é aqui do Instituto Oswaldo Cruz, né? Isso. Agora, eu quero saber outra coisa. Deixa eu só lhe falar só um detalhezinho aqui que eu acho assim importante. Quando o Exército ele faz alguma ação cívico-social, né? Porque nós fazemos muitas, né? Cívico-social, isso é importante. Atendimento às populações ribeirinhas, populações indígenas, e fazemos lá também, lá em Tabatinga também. Então, em 2022, nós fizemos um mutirão de coleta de colpocitologia, de preventivo, né? Sim. E aí lá no hospital, em um dia, foram coletados 60 preventivos. E o que nos assustou muito, dos 60, 10 eram compatíveis com câncer de colo uterino, ou seja, mais de 10%. Mais de 10%. Alguns já avançados e, o pior, em mulheres jovens. Em mulheres jovens. Então existe, você está falando que existe, vamos dizer, mulheres jovens, câncer provavelmente por HPV.
relações sexuais. Isso. E você disse também que tem muito HIV. Muito AIDS. HIV Quer dizer, e muita existe hepatite muita hepatite B. B. Então, existe muita promiscuidade? Ou onde é que existe a promiscuidade? Quero saber, sabe por quê? Eu estava na Austrália e eu fui conhecer o deserto australiano. Bom, aqui no Brasil todo mundo quer vir conhecer a floresta amazônica. Eu fui conhecer o deserto australiano. E eu estava fiquei numa cidadezinha bem próxima à Pedra Uluru, e à noite eu vi, eu estava no hotel e eu vi vários estrangeiros, visitantes, num horário que vem de noite aquelas meninas daquelas tribos de lá, que eu esqueci agora o nome, que de vez em quando eu esqueço mesmo, 72 anos, que são, que significa a nossa tribo, as nossas índias aqui, os aborígenes. Vêm aquelas mocinhas aborígenes, todas namoram aqueles turistas, e eu imagino que isso acontece lá. Olha, doutora, eu acredito que seja, eu acredito que seja um misto, né? Um misto de coisas. As meninas lá, elas começam a vida sexual, acho que no Brasil todo está meio assim, né? Mas vou dizer de Tabatinga. Elas começam a vida sexual muito jovens. Para a senhora ter uma ideia, quando eu cheguei lá, em 2003, nós fizemos o parto de uma menina de 25 anos, que era o 8º filho. 25 anos, era o 8º filho. Então, elas começam muito cedo, né? Elas, justamente, não se cuidam como deveriam se cuidar. Então, existem campanhas nas escolas de prevenção. É dado pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, o preventivo. Isso tudo é feito, mas é uma educação, doutora, que a senhora sabe que né? É de grão em grão, né? A gente fazer uma educação da população quanto a essas coisas. Até porque aquela população ribeirinha tem muitas, vamos dizer, não é só a cidade, elas vão para várias, exatamente. E deve ter locais que vão se divertir mais. E lá realmente tem muita visita de turista. Você vê muito, muito, muito estrangeiro. Eu brinco que tem mais estrangeiro em Tabatinga do que no Rio de Janeiro. E tem muita menina de menor se prostituindo também? É uma realidade? Eu não digo nem, doutora, se prostituindo, porque eu não tenho acesso a esse, né, vamos dizer, esse conhecimento. A gente às vezes ouve. Mas eu vejo mais realmente do início da relação sexual. Muito cedo. E aí começam vários parceiros. São vários parceiros. Vários parceiros. Ou esses parceiros, várias mulheres. Também, né? também. Dos dois lados. Agora, o índice de hepatite B é interessante, né? Tanto que em 2003, o Estado fez nós fizemos uma campanha... Tipo um mutirão. Um mutirão, Aí eu brincava que eu era a cardiologista que mais conhecia hepatite, porque eu participei, né? E a gente aprendemos... São doenças sexualmente transmissíveis. E nós fizemos assim, nós pegamos os índios maiurunas, já pré-selecionados, e aí nós fizemos a seleção daqueles que seriam para transplante, aqueles que seriam para tratamento medicamentoso com antirretrovirais, e os que seriam tratamento conservador mesmo. Mas né? Transplante de quê? De fígado, nessa época, né? Lá em 2004. Aí vocês mandavam para Manaus. Aí mandava para Manaus, Nós fizemos isso. Foi uma das coisas que eu participei, que foi muito interessante. Tinha muito paciente já com fígado completo. Até porque também tem muita bebida, né? Sim. Eles bebem muito, né? É muito, muito. Lá, a cidade em si, as pessoas bebem muito. Até porque, eu vejo assim, não tem muito o que se divertir, né? É uma cidade boa, tem bastante coisa, mas não tem. Não tem shopping, não tem um teatro, não tem um cinema, né? Então, eu acho que acaba que as pessoas começam a se socializar realmente assim, vamos tomar uma cerveja, vamos encontrar no restaurante e tal, vamos tomar uma cerveja. E nessa, entendeu? O índice de alcoolismo lá também é alto. Interessante, porque a gente está vendo HIV, a gente está vendo câncer de colo de útero, né? Sim. E hepatite. Todos três relacionados ao sexo. É. Então a gente
Janderson, né? Janderson, Janderson, olha, é uma coisa que você tem que ir lá no Ministério da Saúde, pá, Mas martelar, né? aquilo, Não é só lá Tabatinga, porque Tabatinga já é uma cidade grande, quer dizer, em relação às cidades outras, ribeirinhas, né? Quais são as cidades, para você chegar até Manaus, quantas do tamanho de Tabatinga? Olha, com a estrutura que vocês têm, porque vocês têm por trás o exército. O que eu já ouvi falar em relação a condições de saúde, parece que a Maturá não, esqueci agora o nome, esqueci o nome. Mas tem uma Manuaruapé, uma coisa assim, faltou agora o nome, que parece, pelo que eu já ouvi, tem alguma estruturazinha melhor. E São Gabriel da Cachoeira, né, que é lá na cabeça do cachorro, né, como o povo chama, que é o hospital do Exército só. Lá não tem nada, é só o hospital do Exército. E aí dá o atendimento a toda a região. Então, na verdade, Tabatinga... Tem garimpo, tem tudo, imagino. Realmente, a região amazônica tem que ser super bem assistida da parte de saúde. Agora, nosso ministério. Agora lá a gente tem, né? É o que eu falo, é trabalho de formiguinha, né? Porque nós temos os agentes de saúde, agentes comunitários de saúde, nós temos as UBSs, né? Com todas as unidades que fazem toda. Existem programas de hipertensão, programas de diabetes, programas de tuberculose. Tem todos os programas. Tem todos os programas, né? Só que, como eu falo, a educação do povo, ela é muito... É trabalho de formiguinha, é você ir fazendo devagar. Você falou tudo, trabalho de educação. Como é que é? Porque lá não falta, E escola, como é que é? Tem muitas. O índice de escolaridade lá. O que eu falo, assim, lá inclusive chega a ter universidades. Tem algumas universidades. Em Tabatinga? Em Tabatinga tem. E existe até uma proposta... Parece que para ano que vem, mas ainda não está certo, de ir uma faculdade de medicina para lá. É mesmo? Mas daí vai ter que usar o Hospital do Exército. Pois é. E você vai acabar sendo professora de medicina. Isso é o que eu já fui até convidada para ser professora da faculdade, que é a FAMetro, que é de Manaus. Mas eu acho que esses detalhes é que... Talvez... E hoje existe, vamos dizer até... uma preocupação do próprio Conselho Federal de Medicina com essa em relação a isso, de faculdade de medicina. Por isso que eu fiz assim, né? Porém, contudo, agora, todavia, né, temos que ver quem são os professores, quem são que vão, o corpo docente, né? Agora, em relação a escolas, assim, tem muitas escolas, tanto particulares quanto públicas. Mas e o índice? Né? Mas, assim, o que eu vejo, por exemplo, meus filhos estudaram lá, né? Só que eu tive uma diferença. O meu filho, ele foi matriculado no ensino à distância do Exército, que são os colégios militares, por causa da idade, né? E aí, quando nós saímos de lá, ele foi diretamente para o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, não tivemos problema de ensino. É uma elite. Exatamente. A minha filha, não. Minha filha era menor da idade que poderia entrar no colégio militar, então ela estudou inicialmente nas escolas particulares e depois ela foi para uma escola pública. Quando nós viemos para o Rio, eu tinha direito de matriculá-la no Pedro II, porque é uma escola federal, né, um colégio federal. E aí, quando ela foi fazer o teste de nivelação, ela não conseguiu. E na escola ela só tirava 9 e 10. Você vê, né? Ela não conseguiu. A diferença que eu digo é do corpo docente, quer dizer, dos professores, para o Brasil ficar nivelado, tem que haver uma transformação muito grande da parte de educação. Porque a educação é que gera saúde, né? Em todos os países avançados do mundo, que você agora veio mesmo do Japão, né? Você está vindo para ir para Tabatinga, foi tirar férias no Japão, que teu filho mora no Japão. Você vê que no Japão, o imperador, ele curva a cabeça pro professor, né? Porque o professor é a figura máxima. É verdade. Porque sem professor não existia escola de medicina, não existia nada. Né? É quem conduz, né? É verdade. É como pai, né? Vem do prefixo, né? Grego. O que conduz, né? Conduz. Então,
Eu imagino. Agora, as doenças crônicas Cardiológica. cardiológicas. Então, A gente voltou. eu percebi, doutora, uma diferença absurda do tempo que eu morei lá para agora. Quando eu cheguei lá, em 2003, de 2003 a 2006, só era o Hospital do Exército, né? Então, tudo que acontecia caía no nosso hospital. Eu vou lhe dizer que eu atendi 6 a 8 pacientes infartados nesses 3 anos. Meu ambulatório era mais palpitação, como é até hoje, muita queixa de palpitação, Mais ansiedade, tá? muita de ansiedade. E tinha alguma coisa de hipertensão. Muito raramente eu tinha pacientes com insuficiência cardíaca, né, com miocardiopatia dilatada, alguma coisa assim. Então eu fazia mais, era clínica médica mesmo. Fazia um ambulatóriozinho de cardiologia, mas onde eu atuava era na emergência, atendendo a clínica geral. Quando eu voltei agora, doutora, 20 anos depois, eu me assustei. Eu tenho muitos pacientes com insuficiência cardíaca. Muitos. E aí, o que eu vejo? O que você observou? Que a atenção básica, é o que eu imagino, a atenção básica não foi tão eficaz. E esses pacientes evoluíram. Porque, assim, só para a senhora ter uma ideia, só no hospital militar, que já não é um hospital que atende todo a população. Nós temos algumas especialidades que atendem pelo CISREG, cirurgias eletivas, até como eu falei para a senhora, de vesícula e tal. Também, até ele fala isso, de vesícula, né? Vesícula, hérnia, hemorroida. De parede, miomas, isso a gente até faz lá no Hospital do Exército. Mas não é a regra geral, né? A regra geral, o Hospital do Exército. Só para a senhora ter uma ideia, do que eu cheguei, em 2 meses a gente já tinha internado 6 infartados no Hospital do Exército. No Hospital do Exército. E no hospital... Fora o que foi na unidade hospitalar de Tabatinga, que aí eu nem tomei conhecimento. E não tem nenhum estudo feito, quer dizer... Que eu saiba, não. Doutor. A base da causa desse aumento do número de infartos? Uma coisa que eu percebi é assim, mesclou muito, miscigenou muito, porque tem muita gente de lá que não é de lá, né? Então tem pessoas do Nordeste, tem pessoas do Sul, pessoas do Sudeste que a Amazônia está na moda, né? Na moda, que se instalaram lá, né? Muitas pessoas vão para lá para fazer um trabalho de 6 meses e nunca mais saem, pelo glamour, que eu falo que a Tabatinga tem um glamour que a gente não sabe explicar. Então miscigenou. Pode ter a ver um pouco com isso também, né, de outras pessoas que não são da área chegarem lá já com doenças crônicas. Mas eu achei muito estranho, doutora. Achei muito estranho. Sabe? Então, eu acredito que realmente a atenção básica, ela tem que melhorar. Sabe? A atenção básica tem que melhorar. Normalmente, a atenção básica lá, você não tem... Você me disse que na parte do Exército vocês têm 12 generalistas. Isso. E a atenção básica do município? Eu tentei... Quantas unidades? Pois é, eu tentei, doutora, pegar essa informação, mas como foi um pouquinho em cima da hora, acabei não conseguindo. Nós temos, que eu me lembre, umas 6 ou 8 unidades básicas, porque corresponde aos bairros, né? Eu acredito que seja por aí. Pode ser que eu esteja errada, então me perdoe, secretário, se eu falar besteira. Mas de médicos tem muito. Inclusive, na época que eu fui conversar com ele sobre a minha contratação, ele falou que estavam chegando 25 médicos do programa Mais Médicos. Sim, do programa Mais Médicos. E a gente não sabe a origem, né? Pois é. E aí, doutora, infelizmente, eu já conversei com o secretário, então eu não estou falando nada que eu não possa. Eu já conversei com eles. A atenção básica tem que melhorar. E para isso tem que ter o Revalida. Alguns têm, doutora. Alguns têm. Alguns mas tem que existir, vamos dizer assim, é o tipo de uma educação continuada. Educação continuada. Ou até programas que Exatamente. porque existe uma diferença entre você saber das notícias pela internet
E outras coisas que é o que nós tentamos aqui no Canal Médico, trazer os professores com experiência nas doenças, falar das doenças e é como na linguagem moderna de hoje fala o spoiler, mas tem o segredo de você descobrir. O médico com o tempo, o médico que vê o paciente, o médico que só não está no computador, nem atende só por computador, porque tem esse processo da atenção básica de atender por computador. Às vezes o médico, por ter um monte de pacientes para atender, ele não olha e os pacientes reclamam sobre isso. Não, o médico não me olha, não me examina. E hoje eu, com 47 anos de formada, 46, formei em 78, paciente quando entra na minha sala, eu já até imagino a doença. Eu digo, não, será que eu estou virando adivinha? Mas não é adivinha, a gente conhece as posições antálgicas, o cheiro do paciente, né? É verdade. Se é um paciente diabético ou não. Tanto, doutora, assim, que tanto pelo CISREG quanto pela prefeitura, né? Quando eu fui para lá, que eu fui contratada, eu falei para eles, né? Eu falei tanto para o diretor quanto para o secretário de saúde. A minha consulta é 1 hora. Se eu tiver que abrir mão disso, eu prefiro não trabalhar. É verdade. Então, assim, da mesma maneira que eu atendo na clínica particular, eu atendo no SUS. Você entendeu? Porque eu tenho 35 anos de formada, né? Então, 35, Então, eu sou dessa época. Eu palpo abdômen, eu palpo... Não é mandar, eu estava falando. Né? Eu converso com o paciente, eu colho a história do paciente todo, eu ouço as queixas dele, deito, sabe? Faço tudo direitinho, né? Então, foi a condição que eu falei, Janderson, eu só atendo se eu puder atender de 1 em 1 hora. Aí ele falou, doutora, eu quero qualidade de atendimento. A senhora faz o seu horário, a quantidade de pacientes que a senhora quiser. Mas ele está modificando, eu tenho que acreditar, Janderson, estou falando diretamente com você, que esse programa vai ser visto por toda a cidade, espero mesmo, e ao prefeito do município, o senhor Plínio Cruz, que faça mesmo, force mesmo junto ao governador do estado, que é o Wilson Lima, e o governador, junto com os senadores, deputados federais, forcem ao Ministério da Saúde nesses locais, porque quando ela está me colocando que o índice de HIV, de HPV, porque eu estou falando no colo de útero, HPV, e de hepatite B, são doenças sexualmente transmissíveis, então ela não é uma epidemiologista, mas nem uma infectologista, mas esses médicos têm que estar lá, dentro do município, para ver uma pesquisa e uma descoberta da onde que está vindo ou essa baixa de imunidade da população, não digo em relação a essas doenças que a gente classifica como doenças sexualmente transmissíveis, mas essa quantidade também de doenças cardiológicas, da onde que é a origem, é o estresse, a falta de emprego, como ela disse, a cidade é miscigenada, mas tem um componente, quais são as infecções que podem ser causadas por agentes externos, né, que a gente sabe que tem doenças, trabalhar mais em cima das doenças tropicais, né, que possam dar doenças como a doença de Chagas e outras mais, né? Doutora, eu assim, como eu trabalho em vários lugares, né, então eu não... Você tem uma visão geral. Eu tenho uma visão geral, mas o que eu ia dizer é o seguinte, mas eu não tenho, assim, muita intimidade com essa parte de gestão de saúde, a parte política da saúde. Mas o que eu vejo, por exemplo, educação continuada, eu atendi uma época, porque... Só lhe explicar, quando eu fui para o Ministério da Saúde, o único local que eu poderia ser vinculada seria a unidade hospitalar de Tabatinga, que teria convênio com o SUS. Então, eu sou médica da unidade hospitalar de Tabatinga. Porém, como lá não tem ambulatório, porque é a maternidade, a UPA e as enfermarias, eu acabei tendo que sair de lá, porque não tinha, eu até atendi numa salinha. Você faz a média complexidade. Eu atendia numa salinha, mas tive que sair porque não tinha condições, era muito pequena e acabou que eu não pude sair. Então eu fui eu fui atender na telesaúde, que é um local em que se faz as teleconsultas, né? Não só por escrito, mas também
por vídeo, né? E, inclusive, o pessoal de Tabatinga, muita gente não utiliza esse recurso que é muito bom. Que é muito bom. Pelo menos os colegas início, de Tabatinga, né? eles têm que usar mais, tem que usar. sabe? Inclusive, eu já usei para pneumologia, para nefrologia, já usei, excelente. E aí eu vejo que sempre tem as campanhas para educação continuada de técnicos de enfermagem, de agentes comunitários de saúde. Eu vejo. Então, assim, eu acho que para médicos, eu não vejo lá, por exemplo, poucas coisas. Até teve para uma endocrinologista que estava se propondo a falar sobre doenças, né, endocrinológicas, diabetes, tireoide e tal. Sabe quantos médicos foram? 2. Eu e um outro médico. Ô, gente, olha, convoco os médicos para começarem a assistir o canal médico, que a gente tem. A gente então, traz aqui professores maravilhosos, catedráticos, especialistas, expertise em várias especialidades. E nós vamos conversar os cursos, inclusive, do Canal Médico. O Canal Médico nasceu em 94, junto com a Academia Nacional. Eu fui uma das participantes. Hoje eu sou convidada pelos diretores do canal para fazer as entrevistas com os médicos. Me sinto muito honrada. Mas eu vejo e acompanho, né? Já tive em cargo político de secretária de saúde por 3 vezes e sei quais são os problemas. Se eu imagino, se eu tenho um problema aqui no Rio de Janeiro, né? Que eu já estive na região serrana, já estive na região litorânea, aí no sul fluminense, norte fluminense. Então, eu imagino como que é a alta distância. Quer dizer, eu até deixo à disposição o canal médico para colegas como a doutora Mônica da Silveira Nunes, cardiologista da cidade de Tabatinga. Se algum outro colega quiser vir ao Rio de Janeiro, falar de sua cidade, desenvolver um trabalho, nós fazemos tipo um mutirão de médicos trabalhando pela saúde, pela melhoria da saúde do nosso país. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Eu, com meus 72 anos, eu persigo, eu tenho essa insistência que eu acho que é uma missão de vida, que eu já coloco assim, de que a gente tem que estar falando de saúde, né? E falar de saúde, também nós temos que receber desses pacientes. Eu vou deixar, todo médico que é entrevistado aqui, ele deixa o e-mail para que as pessoas também telefonem para ele. E o canal médico também deixa à disposição em cada programa seus e-mails para a gente ter ideias de programas. Eu estou com vontade de já é a 3ª ou 4ª vez que eu falo, de fazer um programa recebendo a população, as dificuldades da população, falando sobre essas dificuldades, trazendo autoridades para que a gente mostre que realmente existe, porque às vezes a autoridade maior, né, vamos dizer assim, um deputado que mandou um equipamento para uma cidade, isso já havia acontecido, mas de uma verba, né, extra-orçamentária, chegou o equipamento naquela cidade. E o que acontece? Não tem o técnico, não se monta o equipamento, não tem o médico que leia o equipamento, então o equipamento fica perdido. Então, essas coisas da saúde nós temos que estar falando. Hoje só é política? Não, vamos falar não é política de saúde denegrindo nada, é melhoria da saúde, trabalhar pela melhoria da saúde, assim como a doutora Mônica da Silveira Nunes trabalha pela melhoria de Tabatinga, né? Isso. Você vê quantos dados ela nos trouxe hoje, né? E tem mais coisas que você vai falar de Tabatinga. Tem muita coisa. Tabatinga é uma cidade maravilhosa. Bom, não posso... Pra ver, é maravilhosa. Agora, maravilhosa. Ela é tenente-coronel, é o militar. O militar já vai mais resguardado. Agora, e o civil que quer ir para lá, quando ela coloca esses problemas? Então, a gente tem que está fazendo esse apelo, né? Um apelo para que se melhore. Assim como meu avô foi junto com o Álvaro Maia, saiu de lá, ele trouxe a meia índia, que era a minha bisavó, da cidade, e eu estou aqui, vamos dizer, que o governador vá até lá e veja e que se preocupe
junto com o prefeito e o Isso, secretário de saúde, porque, pelo que ela está falando, tem Manaus, tem uma outra cidade, e ela é a terceira, a quarta cidade em importância, porque em toda a Amazônia, em termos de medicina, né? Uhum. Até com uma possibilidade de uma faculdade de medicina, então tem que ser bem estruturada, bem organizada. É uma gestão de saúde, realmente. Assim, eu acho que os médicos, né, que se formam nos grandes centros, eles têm que ter essa visão de que eles podem ir para uma cidade dessas, que eles podem viver, que eles podem deixar o seu nome, fazer o seu legado. Tem muita gente de lá, médicos, que estão lá há 30 anos, que são de fora de Tabatinga. Claro, né? E tem colegas que são de lá, que se formaram e voltaram para lá. Né? Porque, assim, é o que eu falo, Tabatinga, não tem teatro, não tem cinema, não tem shopping. Mas tem uma sociedade mas tem restaurantes maravilhosos, então. Tem hotéis lindos, doutora, que a senhora entra, a senhora não acredita que a senhora está na selva amazônica. Olha, eu vou a Tabatinga. Vai que a senhora vai ser muito bem... Mais que eu vou na minha terra, muito então bem recebida. Eu quero conhecer Tabatinga, porque eu imagino aqueles hotéis de selva, as comidas, olha só. As comidas são deliciosas. Eu amo pirarucu. Meu filho que viaja muito, ele gosta muito do tambaqui. Do tambaqui. O outro, meu pai adora tucunaré. E meu pai é um alagoano que casou com a minha mãe amazonense. Então assim... Peixes de água doce são maravilhosos. Maravilhosos. Eu gosto, inclusive, mais do que peixe de água salgada. Então, a gente tem que tirar o preconceito, sabe? O preconceito de que vai chegar lá, vai encontrar oca, que não tem água potável, né? Nada disso. A população é uma população carente? Tem um grande índice de pobreza? Tem. Mas a gente também tem muitos recursos lá. Né, no sentido de diversão, tem os banhos de rios que a gente pode fazer por Letícia, que eles têm. Deve ter aquelas descidas. Não, que eu saiba não. Não, lá os rios são que eu saiba não tem. Mas tem coisas para a gente passear, fazer. Né? E você tem acesso à internet, você tem acesso aos canais fechados. Hoje as antenas estão aí. E muitas festas, festas da cidade. Festas regionais, né? Nós temos a festa da onça, que imita o boi de Paratins. Isso aí. Que é uma delícia, doutora. Né? Tem a onça preta e a onça pintada. Né? Eu torço pela onça preta, mas eu pintei a pintada. Meu Deus, olha só. Porque a preta para fazer uma tatuagem não tinha como, né? Para homenagear a cidade. A preta é o azul, né? Então, assim, a festa da cidade, sempre que tem alguma coisa de comemoração, a cidade tem muito. Então, assim, se você não é totalmente urbano, que tem que viver de shopping, você consegue ter uma vida boa lá. Uma vida estável. Uma vida estável, tranquila. Tabatinga é violento? Sim, porque ali é a entrada da droga da Colômbia para o Brasil. Não é à toa que o Exército está lá. A Polícia Federal está lá, né? Tem tudo lá. Porém, é aquilo que a gente fala, não se meteu, não se envolveu com pessoas erradas. Doutora, dificilmente você vai passar por alguma situação. Entende? Dificilmente. Mas olha, quando você diz assim, há uma expansão, né? Um crescimento demográfico numa região de fronteira, de entrada de droga, com aumento de doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem que parar e pensar. Essa população está sendo drogada, orgias podem estar acontecendo. Sim. Não é? Sim. O índice... Claro. De uso de drogas é grande. E a droga que entra é a cocaína, né? Onde a maioria se perdem, né? É a cocaína. Mas assim, quem não se envolve, quem não se mistura com... Tem uma vida tranquila, doutora, entendeu? Uma vida tranquila. Então, eu convido aos colegas que estão se formando, que estão fazendo as suas especialidades, que vá, entendeu? Vá, não digo só Tabatinga, que procure cidades do interior, porque nós podemos fazer um bom trabalho. A senhora vê, eu cheguei lá, só tinha eletro,
Eu trabalhei há 20 anos atrás com eletroexame de sangue e raio-x. Era isso que eu tinha, para trabalhar como cardiologista. Agora você vai fazer uma estratificação. Olha só, agora a gente tem, né, como eu lhe falei, tudo bem, é particular por enquanto, mas agora já temos eco, mapa, Holter, eletro e vamos ter o teste ergométrico, se Deus quiser. Então a gente já vai poder trabalhar numa condição melhor. Eu esqueci de dizer, e não gostaria de ser injusta, existem outras clínicas particulares lá. Inclusive, começou com a Clinimagem, que foi a primeira, a pioneira, né, onde fazia-se ultrassons e tal. O dono dessa empresa foi embora e agora foi alugada por uma outra empresa chamada Sasmet, que inclusive usa a Apvida, né, o convênio Apvida, Rap Vida. Eles têm convênio e tal, eles fazem um trabalho lá também, né? E tem alguns deixa eu ver, tem a Sasmet, tem consultórios particulares, alguns, bem pouquinhos, tem alguns, e tem a parte de Letícia, que aí tem consultórios e os hospitais, como eu lhe falei, mas aí é pelo seguro-saúde, né? Então, assim, o que eu vejo de 2003 para 2021... a cidade realmente evoluiu muito, cresceu muito, a parte de saúde melhorou muito, né? Mas ainda tem muito a melhorar. Quando a gente está falando aqui do alto índice de... Você tocou no assunto que a gente não pode fugir de drogas que entram pela fronteira e um aumento desses casos que a gente relaciona com a doença sexualmente transmissível, também relaciona com as patologias cardíacas. Sim, sim. Com as patologias cardíacas. Sim. Com as patologias, inclusive, gástricas, né? Porque a gente sabe que no Peru, no altiplano peruano, eles mascam a folha da coca para poder andar distâncias, né? Para poder anestesiar o estômago. A gente não sabe... dessa população que trabalha aqui, que trabalha ali, né? O que você vê assim, no índice de aumento de empregos? Indústrias estão se instalando? Não, lá não tem. Não tem, né? O polo, assim, não existe um polo comercial, né? Um polo industrial, um polo... Nem existe um incentivo fiscal para que as indústrias... Isso eu não sei lhe responder, doutora, isso eu não sei. Do que o povo vive lá, né? Comércio. Lojas, tem muitas lojas de sapato, lojas de roupa, farmácias tem muitas, mercados tem muitos. Pega tudo em Manaus. Pega em Manaus, acredito eu. Muito produto chinês. E muito comércio, iniciativa particular de salões de cabeleireiros, salões de barbearia, óbvio, muito. Porque beleza faz tem parte muita da também, hoje em dia. Né? E tem por exemplo, lá nós temos bancos, né? Então tem o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica e agora começou o Banco do Amazonas. A gente não tem Itaú, não tem outros assim, Santander não tem. Só do governo. E do governo, mais o Bradesco e agora o Banco do Amazonas. Mas aí nós temos a Polícia Federal, a Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Então, que são pessoas que também vão para lá e que fazem parte da economia, né? do município, né? Ela convida os médicos a irem a se interiorizarem, né? Esse é um projeto que, desde que eu me entendo por gente, o próprio professor Nassif, né? Que foi presidente da Associação Médica Brasileira, ele pensava em até criar a Ordem dos Médicos Brasileiros, em que era obrigado a ir igual que vai os promotores do Ministério Público. Eu queria saber com a produção se tem mais alguma foto. Tem. Para a gente poder passar ela aí falando, porque senão a gente fica aqui conversando no Posto Madres, né? Então, esse é o Hospital de Guarnição de Tabatinga, né? O Hospital do Exército. Pode passar outra. Aqui é uma lateral, né? O hospital, ele tem como área total, lógico, incluindo garagens, depósitos e tudo, ele tem uma área de 6.000 e poucos metros quadrados, né? Então, nós temos 32 enfermarias, 32 leitos de enfermaria, desculpe,
32 leitos de enfermaria, temos uma emergência que é aquela entradinha lá Sei, à aquela esquerda. entrada aqui. Ali é a emergência, né? Temos a parte ambulatorial, que é essa parte daqui da frente, não só de médicos como de dentistas, né? Então nós temos as especialidades, quase todas as especialidades odontológicas, e na cidade tem muito dentista também, tem muitos dentistas, né? Então esse aí é o hospital. Aqui eu fiz questão de botar essa foto, porque é um grande orgulho, né? Um grande orgulho. Quando nós assumimos, né? Eu como subdiretora e o antigo coronel Roberval, que agora ele é general Roberval, o antigo coronel Roberval foi meu comandante, nós assumimos e tinha um aparelho de videolaparoscopia, né, que estava por uma série de problemas, veio a Covid, aquela situação toda, ele acabou ficando parado, né, por causa da Covid. E aí nós assumimos e eu falei, poxa, vamos tentar colocar para funcionar? E aí foi assim um mutirão, né, porque esse médico que está com o bracinho ali por cima do paciente, ele é um médico militar, né, o Dr. Bassani, e ele é especialista em cirurgias do aparelho digestivo. E era nosso tenente na época. E aí ele falou, lógico, vamos botar para funcionar, né? E aí ele cedeu coisas, porque o pai dele é um grande médico no Sul, o pai cedeu algumas coisas, doou para o hospital, e nós fizemos contato com o meio civil e com o meio militar e tudo, e conseguimos, depois de muita luta, né, lá para o finalzinho, meado para o final de 2022, nós conseguimos fazer a primeira cirurgia de videolaparoscopia, né, e que nós fazemos de vesícula e parede. Só de vesícula. Por enquanto, só vesícula. Porque uma outra coisa, doutora, que eu não falei, que a senhora perguntou agora, eu falei, é impressionante o número de pessoas que têm doença biliar. Doença de vesícula, é um negócio impressionante. Eu faço risco cirúrgico, eu vou lhe dizer, 70% eu faço para cirurgia de vesícula. Não sei se é alimentação muito gordurosa, e você vê doenças biliares de meninas de 20 anos. É um negócio assim que surpreende nós que viemos do Sudeste, mas né? Essas meninas, nos surpreende. Meninas, rapazes. Não, porque esse nós fazemos pelo SUS. Nós fazemos. Então tem que associar tudo, né? Tem que associar a bebida, desde cedo, o uso de droga, né? Porque o metabolismo é hepático ou renal. Muita droga é metabolismo, né? Pois é. E aí nós fizemos então, né, a primeira cirurgia por videolaparoscopia, foi uma emoção muito grande. Eu até comentei com a doutora que eu chorei de emoção, e essa foi a primeira cirurgia. E você estava aí dentro? Eu estava fotografando. Nós nos paramentamos, né? Eu e o coronel, na época, nos paramentamos e ficamos no cantinho, mas nós não podíamos deixar de assistir. E foi uma emoção muito grande. De lá para cá nós já fizemos muitas, doutor, não sei nem lhe dizer os números. E agora vamos ver se mais cirurgiões gerais, mais especializados, né? Para fazer mais cirurgias. Mais cirurgias. Você disse que na clínica que você trabalha tem gastro. Que é um dos doutores, é o doutor que está aqui à direita. Que é o que faz a cirurgia e que faz a endoscopia, a colonoscopia. Isso. Tem o endocrinologista, tem o gineco, né, o ginecologista. Você não falou da maternidade. Como é o índice? Eu queria saber como é o índice de criança com problemas que nasce lá. Doutora, isso já, para mim, já não é da minha área, não sei dizer. Essas doenças dos mosquitos, Zika, chikungunya, você não tem noção? Olha, é porque eu não trabalho na UPA, né? Eu só faço ambulatório. Mas eu vejo que, assim, agora eu não sei porque eu estou afastada um tempo, mas
o índice de Covid foi muito grande, morreu muita gente, muita gente. E dengue tem muita. Dengue tem Se muita. tem dengue também pode agora, ser zika e chikungunya, eu digo pelo relato dos meus pacientes, porque eu faço a história patológica pregressa e eu pergunto tudo. Dengue, né? E eu pergunto tudo, teve né? surtos de chikungunya que deixou muitas lesões, né? Então, assim, zika e chikungunya, não sei se por falta de zika, diagnóstico ou por ser um baixo índice. Tem poucos. Né? Agora, dengue, todo paciente e crianças, o parto, a maioria é parto normal. Parto normal. Parto tem normal. muitas lesões de parto, crianças que nascem. Não sei lhe dizer, doutora, mas eu acho que não. Janderson, como eu gostaria de ter um programa com agora, você. Nós temos lá na unidade hospitalar de Tabatinga, que é civil, existe chama UC, é o C5, que é um berçáriozinho justamente para neonatos que precisam de uma UTI, quer dizer, neonatal. É uma neonatal, sim. Mas já tem, né? Já tem, graças a Deus. Quer dizer, está crescendo a cidade. Sim. Antes não tinha nada, porque ela disse que houve uma diferença brutal em todos os níveis, né? Desde que ela passou lá pela primeira vez. O município emancipado em 81, quer dizer, hoje nós já estamos em 2025, a medicina evoluindo, quer dizer, nós temos que pensar, né, a partir da vontade do governador, do prefeito, do secretário de saúde, vou repetir, que as coisas melhorem cada vez mais. E que se organize, né? Nesses municípios, né? Porque na estruturação do SUS, em 2001, olha, estou vendo ela aqui, antes de eu continuar. Vou comentar. Estou vendo ela aqui, junto com a tropa, uma tropa, né? Uma tropazinha. Estou vendo. Você está bem em frente à pilastra, não é isso? Isso, eu estou aqui na esquerda. Então. Isso era a única foto que eu tinha, né? Infelizmente. Mas, porque a gente não podia filmar. Existia uma regra da aldeia que só o Relações Públicas fotografasse e filmasse. Então, a gente evitou, né, filmar. Então, eu não tenho. Está marcada. Mas isso foi uma atividade cívico-social, uma ação cívico-social numa aldeia chamada Belém dos Solimões, que é uma grande aldeia com mais de 3.000 indígenas. E nós passamos lá 3 dias, mais ou menos, fizemos muitos atendimentos, eu tinha esses números na época, eu tinha que ter preparado. O homem branco está passando mais doença para os índios. Tá, né? Está passando, né? E aí nós fizemos muitos, eu acho que mais de 400, 500, 1.000, eu nem sei lhe dizer exatamente qual, mas foram muitos. Inclusive odontológicos, fizemos campanhas mesmo para escovação de dentes e tudo, sabe? E o atendimento médico, né? Que é esse pessoal aqui que são os médicos que nós fizemos atendimento. Eu fiz eletro, né? Fiz vários atendimentos, então foi muito bacaninha. É sempre bom estar ajudando, né, o próximo. Olha. Esse é o seu Valentim, é um pacientinho muito querido, que eu fiz questão de tirar a fotinha, porque agora em julho ele faz 101 anos. O povo de lá, viu como é que é? Longe. E ele me adora, me adora. A gente tem uma relação médico-paciente maravilhosa. Ele é surdo de nascença, mas ele expressa alguma coisinha, né? Então ele fica para a filha assim, doutora. Aí ela, que é, pai? Doutora, o senhor quer ir na doutora? Aí se arruma todo, se perfuma. Aí o pessoal brinca que ele tá apaixonado por mim. Mas não, né? Não. É porque ele realmente respeito, eu dou. Né? Ele foi criado com aquele respeito ao doutor, né? Não, e eu acho assim, infelizmente, como você falou, pelo volume. Humanizado. Exatamente, pelo volume de atendimento, às vezes os pacientes chegam, eles se sentam, me mostram o exame, jogam o exame na mesa e já quer levantar para ir embora. Eu falo, calma. Vamos primeiro conversar. Eles não estão acostumados a isso. Então, eu primeiro converso
acolho a história toda, entendeu? Então eu dou aquela atenção. E eu já fiz assistência jurídica, já fiz assistência psicológica, já fiz assistência, porque de tudo aparece, né? Você é médica, Eu né? sou médica, né? Como eu se disse. Se a gente pensar no nosso pai da medicina, Hipócrates, ele Não também era? atendia com essa... E ele chega, eu beijo, eu abraço, eu sento, eu examino ele. Então eu acho que isso fez com que ele sentisse que ele não era só mais um, entende? Ele era atendido com respeito e humanidade. Então eu acho que é por isso que ele gosta muito de mim, né? E ele faz questão que eu vá, de ir ao meu consultório. É público, tá? É público, Isso é público. Esse é o hospital público. Então, olha só, esse aí tá escrito Eu Amo Tabatinga. Isso é na festa de Natal. Tem 2 tacinhas de brinde de Feliz 2022. É porque eu trouxe só uma, porque essa é a entrada, né? Assim, a entradinha aqui do lado. Mas isso aqui é uma grande área, né? Que no Natal eles montam árvores de Natal, montam o carrinho do Papai Noel com as renas. Eu tô vendo que tem um cantinho, um pedacinho de um anjo aqui no canto. Tem anjos, tem tudo. É lindo. E é tudo com a magia do Natal. Mas é tudo com material reciclado. Tudo isso aqui que você vai ver é tudo pedacinho de PET, né? De Coca-Cola, de garrafa, de tampinha, de tudo. Então, assim, além da beleza, né? Tem essa parte do respeito, né? A natureza, né? A ecologia. Pena que eu não trouxe outros, né? Mas eu trouxe esse para registrar. Você vier no Rio, você vem contar mais coisas de Tabatinga. Aí eu tiro mais fotos. E eu, quando for a Manaus, para lá tem que pegar um avião, né? Tem que pegar um avião, Aí tá certo. Tem que pegar então, essa foi sua última foto. Essa é minha última foto, olha só, infelizmente. Eu deixo aqui para você, o colega, né? Mônica, é um agradecimento muito grande. O que eu queria, que eu estava falando que foi cortado, é que com o nascimento do SUS foi criado o Conselho Municipal de Saúde e logo no início, quando foi tirado os hospitais e o SUS implementado, depois veio já em 2003, né? Os conselhos tinham que estar prontos, funcionando já em 2003, não, em 1993 os conselhos estavam estruturados, em 2001 houve a regionalização e já em 2005 o Pacto de Saúde. Parece que agora vai haver uma revolução, que vai haver um pacto do público-privado, como já está acontecendo com as OS, entre os pacientes ser atendidos por hospitais privados também, porque o sistema, infelizmente, o SUS, ele peca, eu estou sempre falando nisso, ele era para ser universal, né? E eu tenho que estar sempre batendo essa tecla integral, paciente como um todo, e equânime, que seria você tem uma região que precisa de mais assistência, você ter um piso de atenção variável para aquela, tratando diferenciado, mas parece que no Brasil tudo, os pisos de atenção básica é tudo igual, mas alguns já conseguem, e isso depende muito do trabalho do secretário, do prefeito, e de estar junto com o Ministério da Saúde, que eu espero que cada vez os municípios, nós já temos municípios de excelência no país, trabalhando com SUS e excelência, e outros não. Mas pelo menos Tabatinga, a gente pode dizer que está no caminho certo. Imagino os que não estão. Por isso que eu convoco a vocês inscreverem para o canal médico e falarem das suas dificuldades, porque nós vamos estar aqui. Não adianta, eu acho que se eu vim com uma missão, eu vou ter que completar minha missão. Não posso ter medo de nada, você está entendendo? Com certeza. E eu quero que isso se espalhe e que cada colega, cada profissional de saúde, seja enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, que assista o programa, e a própria população, classe A, B, C, que possa estar entrando no nosso YouTube, que nós estamos hoje pelo YouTube, estamos montando a nossa estrutura
de social media. Entre no nosso canal, aperte o sininho que é para poder outras pessoas receberem. Engraçado, todo mundo tem que pedir isso, eu também tenho que pedir. E falar os 3 Czinhos, né? Que é curta, comente, compartilhe. Olha, dessa vez Tabatinga vai compartilhar todo, com certeza. Eu espero. Então, muito obrigada, professora. Tá bom, minha querida. Eu que agradeço, né, a oportunidade de divulgar, né, essa cidade que, embora não seja a minha cidade natal, né, mas que é uma cidade que eu carrego no meu coração, na minha pele, porque a onça pintada é uma referência da selva amazônica e eu represento Tabatinga, né? Eu sou muito feliz lá, eu tenho muitos amigos e é uma cidade muito boa, muito acolhedora, sabe? E que tem muito, muito, muito. Olha, lá é igual a carta de Pero Vaz de Caminha, em se plantando tudo dá. Brasil, porque é uma cidade promissora, sabe? É uma cidade promissora. Se você chegar lá com alguma coisa diferente dá certo. Eu não vejo nenhum comércio que não dê certo, não vejo nada. Então é uma cidade maravilhosa, sabe? Pena que é tão distante, né? Mas é uma cidade muito boa e eu convido a todos não só a visitarem, a senhora estará muito bem-vinda, como aos colegas também, especialistas e tudo que tirem um pouco esse preconceito de cidade do interior. Vão para o interior. E agora, com esse aumento da aviação no Brasil, né, chegando às cidades do interior, essa junção, que se é que vai acontecer da Azul com a Gol, né, vai ficar mais próximo, a gente chegar mais perto de tudo, né? Que haja realmente um crescimento do Brasil para ver um crescimento de todos. Gente, muito obrigada. Por vocês terem estado, nem sei quanto tempo durou o nosso programa, mas estamos felizes porque 2 mulheres conversando sobre coisas importantes que eu acho, né, da medicina, que pouco, às vezes, não conversam, tá? Um beijo a todos, um beijo a você, um beijo à população de Tabatinga, e um beijo especial, né, ao prefeito, ao secretário de saúde e ao chefe do Hospital Militar, e também abraços carinhosos, como eu sempre chamo, ao governador do estado, para que olhe por ali, para que leve um outro bisavô até lá, como foi o meu bisavô. Obrigada a todos.